O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, amigos que nos acompanham também, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, nosso culto é o culto da Congregação Cristã Apostólica, transmitido por Facebook, por YouTube. Hoje, esse culto sendo transmitido no dia 18 de setembro, uma sexta-feira, final de semana se aproxima, as promessas do Senhor continuam em pé nas nossas vidas, então vamos participar do culto na certeza do poder do Deus que nós seguimos. Se você não é uma pessoa membrada da Congregação Cristã Apostólica, não tem problema, nós não estamos aqui para atender um culto aos nossos irmãos que congregam conosco. Nós estamos aqui para fazer um culto de adoração a Deus. Então, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Eu te convido
que possamos, neste culto, sentir o Senhor, buscar o Senhor, cantar os hinos que vai passar na tua tela, no teu celular, na tua televisão, que você possa entrar na comunhão do culto. Na igreja, qualquer um entra. Assistir um culto, qualquer um assiste. Mas participar, sentir, louvar, adorar, é para quem busca, é para quem tem sede e fome de justiça. Em comunhão, vamos começar esse culto cantando o hino 390. Glória a Deus, glória ao Senhor. Em continuação, irmãos, vamos cantar o hino 322.
Glória ao nome santo do Senhor. Bem amados irmãos, irmãs, amigos, famílias que nos acompanham, nós iremos aos pés do Mestre neste momento. Nós pedimos que, se você confia em Deus, se você tem situações que você não consegue resolver, situações que você está procurando um caminho de uma igreja, porque você sabe que a sua condição ela é limitada, eu te convido, entregue este momento ao Senhor. Confie em Deus. Nós iremos nos ajoelhar, eu te convido, se ajoelhe também. Clame a Deus. Se tem alguma coisa no teu coração que você acha que você está em falta, ou você tem certeza que você está em falta, peça perdão para Deus mais uma vez. Confie na misericórdia do Deus que fez os céus e a terra. Nós iremos apresentar os pedidos da igreja. Nós iremos apresentar os pedidos que você faz menção no YouTube, no Facebook. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, mas Ele é poderoso para tomar caminhos novos nas nossas vidas a partir dessa oração também. Então, em comunhão, igreja, busquemos a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos encontramos nos Teus átrios, para fazer um culto de adoração à Tua santidade divina, Senhor. Nós, na igreja, o Teu povo, Senhor, cada um num canto deste mundo, em cada um, Senhor eterno, dos Teus filhos, das Tuas filhas, dos nossos irmãos, irmãs, estão, Senhor eterno, sabe-se lá onde, Senhor, num ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente, Senhor eterno, de um hospital, com dores, clamando, chorando, Senhor eterno, a perda de alguém ou de alguma coisa, mas estamos todos, Senhor, na Tua presença. Por isso, Senhor, nós iniciamos esta oração, ó Pai, te rendendo graças, primeiramente pela grande sorte que coube a nós de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas nos céus. Graças nós te damos, Senhor eterno, porque a Tua mão, o Teu cuidado tem estado, Senhor, sobre nós. E se ainda assim, Senhor, temos faltado na Tua presença, temos reincididos em erros, Senhor, nós te apresentamos a Ti neste momento, por esta oração, as nossas faltas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, e a Ti, Senhor eterno, depositada tanta coisa, Senhor eterno, que nós não nos agradamos. Nós te pedimos, ó Pai, por piedade, santo e justo, Senhor, não nos julgue, Senhor, com a Tua mão, não nos julgue com a Tua justiça, mas, Senhor eterno, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas por amor do Teu santo nome, nos desperta, Senhor. Quantos de nós, Senhor eterno, dos Teus filhos, as Tuas filhas, têm reincidido em erros, mas, Senhor eterno, parece que uma dor, um constrangimento os consomem dia a dia, e esse constrangimento está sufocando a vida deles, Senhor. É a Tua mão, Senhor, nos endireitando, é a Tua mão, Senhor, nos colocando nos caminhos que Tu requer de nós, ó Pai, porque o que Tu tem para o Teu povo, Senhor eterno, é benção, porque o que Tu tem para o Teu povo, Senhor eterno, é misericórdia, e no último dia das nossas vidas, a certeza da vida eterna. Ó Deus de piedade, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros e nos desperta para fazer a melhor vontade que se agrada de Ti, Senhor eterno. Que os nossos caminhos sejam retos na Tua presença. Senhor, o mundo já nos castiga, o mundo, Senhor eterno, já nos, ó Pai, nos machuca. Então nós te pedimos, Senhor,
que a Tua mão possa nos colocar nos caminhos que conduz à salvação, mas que a Tua mão possa Senhor eterno, nos justificar, mas não nos machuque, Senhor, não nos cause maior dano, Senhor, tem misericórdia de nós estamos na Tua presença porque confiamos na Tua misericórdia, confiamos em Ti e queremos Te agradar, Senhor. Quantas igrejas, Senhor, quanto povo que está nos assistindo, quanto povo que está, Senhor eterno, participando desse culto, foi afastado de alguma igreja, Senhor, porque o homem julgou com mão dura, mas Tu, Senhor, é piedoso, é justo, é santo. Tu, Senhor eterno, tem um plano de salvação para as nossas vidas, Tu tem um plano de salvação para as nossas almas, Senhor. Então que, Senhor eterno, aquele mau julgamento, aquela força, Senhor, que o Teu povo foi afastado de alguma igreja, nós por essa palavra, por essa oração, Senhor, nós repreendemos o nome do Senhor Jesus. Ó Deus de piedade santo, queira ser com Teu povo, queira ser conosco, Senhor, em todos os pedidos que foram apresentados. Senhor eterno, quem pede, pede porque confia na Tua providência, Senhor, e que sejamos, Senhor eterno, homens, mulheres, famílias, com fé, porque com fé, Senhor eterno, daremos todas e alcançaremos todas as Tuas promessas para nós. Ó Deus de piedade santo, queira ser conosco no decorrer desse culto, queira ser com a nação brasileira. Maiormente nós Te pedimos, manda do céu um passo da Tua santa, bendita e poderosa palavra. É o que Te pedimos, Te rendemos graças, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em continuação a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 308.
Glória a Deus, aleluia. Bem, amados irmãos, nós, como de conhecimento de todos, nossos cultos são diários, de segunda a domingo, às 20 horas. Nós temos culto às terças-feiras, 14 horas, né, irmão Bruno? Nós temos culto transmitido também aos domingos, às 10 horas da manhã. Então, irmão, sempre é tempo de estarmos na presença de Deus. Você, no teu dia a dia, às vezes você não consegue estar sempre assistindo ao culto da Congregação Cristã Apostólica ou de outra igreja, mas, na medida do possível, assista, participe, vá a um culto presencial, esteja em comunhão com Deus nas igrejas também, frequente os cultos, se você não é grupo de risco, que você possa participar dos cultos presenciais. Não deixe que o momento tão ímpar, não sei se viveremos outro tempo desse, onde a sociedade foi proibida de sair às ruas, mas que este momento tão estranho que nós estamos vivendo não te afaste do amor de Jesus Cristo, nem da comunhão da tua igreja. Tem igrejas que para você participar nessa pandemia, você precisa colocar nome em lista. Então, nós sabemos que é difícil para os irmãos. Culto online temos todos os dias. Nós produzimos esse culto em comunhão. Nós temos certeza que o Senhor se agrada desse trabalho. Nós temos certeza que se você recebe em comunhão, o Senhor trabalha e opera na tua vida também, na vida da tua família. Mas participe dos cultos online, participe dos cultos presenciais que for possível para você e, mais importante ainda, recomende os cultos, recomende as páginas, recomende a presença física nas igrejas. Irmãos, eu estou assustado com a quantidade de pessoas do nosso convívio, seja na empresa, seja no relacionamento de amigo, familiar. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que nessa pandemia se afastou em absoluto das igrejas. Irmãos, os tempos são difíceis, mas o Senhor continua sendo Deus. E nós que servimos ao Senhor. O Senhor nos atende por misericórdia. Então nós temos que estar aos pés do Mestre. Então convide um amigo, as pessoas que você frequenta os cultos presenciais da igreja que você participa. Convide ele e fala assim, não é pecado, assiste esse culto, é rapidinho. Pelo menos você renova a sua fé, renova a sua comunhão. Lembra que tem Deus assistindo por nós e temos que nós buscarmos comunhão com Ele. Os irmãos estão em comunhão por essa parte? Os irmãos aceitam? Irmãos, igreja é pronto-socorro. Nós não, aqui na Cristã Apostólica, nós não estamos para julgar ninguém. Nós não estamos para falar, você pode, você não pode, você tem testemunho, você não tem testemunho. Você errou, você pecou. Irmãos, o julgamento nosso virá por Jesus Cristo no último dia. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos são bem-vindos. Todos são nossos irmãos. Nós queremos estar juntos dos irmãos, seja nos cultos presenciais, seja nos cultos online. Mas o que mais importante ainda é que você compartilhe, comunique, divulgue, faça a sua parte na expansão do Evangelho. Ganhe alguém que está afastado para os caminhos do Senhor, mesmo que essa pessoa nunca tenha se ausentado da igreja. Tem muitos que frequentam a igreja, mas precisam ser reconvertidos.
Essa semana, um servo de Deus de Itapevi pedalou com a bicicleta dele 60 quilômetros. Foi fazer uma parte material com 2 irmãos de 60 e poucos anos cada um, membros da congregação cristã apostólica, antigos, membros de uma outra congregação há décadas. Irmãos, ele falou: irmão Wayne, eu reconverti aqueles 2 irmãos, anunciei o evangelho de Jesus Cristo de novo para eles. Eles tinham esquecido que o princípio da obra é o amor, que o princípio da obra é o perdão. E ele começou a falar, irmãos, todo o tempo nós temos que estar falando do evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Então compartilhe, comunique, fale da obra de Deus, fale do evangelho. Se você ouviu uma palavra, remoa a palavra, fale com o teu colega de trabalho. As pessoas estão dispersas, mas pelo teu trabalho, uma família se reencontrará nos caminhos do Senhor. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ler, irmãos, as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 14. Verso 14 ao 20º. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Encerramento do Evangelho segundo relatou Marcos, irmãos. Jovem Marcos, era bem jovenzinho no tempo do Senhor Jesus, assistiu, mas pouco participou. E aqui, irmãos, relata os últimos momentos, segundo Marcos, os últimos momentos do Senhor Jesus como homem, já ressuscitado, já transfigurado. E o Senhor, estando com os apóstolos, não aos 12, mas aos 11, porque Judas o tinha traído, já havia morrido, se assentaram e mostrou para eles a incredulidade de cada um. Imagine você que recebe essa palavra. Imaginemos nós todos que os próprios apóstolos vacilaram na fé, que os próprios apóstolos vacilaram em crer no Senhor Jesus, nos milagres, nos poderes dele emanado, nos favores, nas curas. Porque, irmão, o homem, a mulher, quando nós
ainda há pouco estávamos falando, aconselhando os irmãos, a falar do Evangelho, a falar da obra, a convidar para participar de culto, até para aqueles que estão dentro da igreja. Quando nós nos afastamos por um tempo da presença do Senhor, a nossa fé, ela cai. Parece que a chama diminui do Espírito Santo sobre nós. E foi assim com os próprios apóstolos, irmãos. Homens empoderados, que depois, com a descida do Espírito Santo, então, as pessoas colocavam os enfermos à frente deles, para o caminho onde eles passassem, todos eram curados. Homens escolhidos por Deus para uma grande obra na terra. Eles também vacilaram a fé. Eles também foram incrédulos. E o que nos separa deles, irmãos? O que você tem de pior que aqueles homens que andaram com o Senhor Jesus? Nada. Então, o momento em que você está da sua vida, o momento em que você se encontra, em que os montes, as montanhas, as florestas, você se imagina, você se enxerga como se tivesse tudo fechado sobre você. Você está sozinho, sozinha. Você não encontra a porta aberta para resolver o teu problema. Ei, o Senhor entende. O Senhor hoje nos desperta para pregar essa palavra, porque o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a fragilidade do momento em que você está passando. Mas, irmãos, nunca nós podemos deixar de tentar, de buscar, de clamar, de provocar o Espírito Santo para que Ele esteja junto a nós. Os tempos podem estar difíceis, você pode estar vivendo num deserto, mas tem rios de águas que correm do trono da glória de Deus, e esse rio vai passar pelos teus caminhos por esses dias, irmão, irmã. Irmãos, a palavra do Senhor, o conselho do Senhor Jesus foi àqueles incrédulos, assim como eu, assim como você, porque há tempos que nós estamos desta maneira. E o Senhor Jesus disse para eles: vai, todo tempo é tempo, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura, para o teu patrão, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu funcionário. Sempre tem alguém que você olha para o rosto da pessoa, tá tudo bem. Mas se você chegar a abraçar aquela pessoa, encostar nela e falar assim: ei, Deus manda te dizer que Ele te ama, viu? Você vai ver que a pessoa vai desabar. E por quê, irmãos? Porque nós somos carne e osso. Igual ao teu deserto, pode ser que o teu amigo, a pessoa que você mais quer bem, também esteja passando por um deserto. Pode ser que o teu filho, a tua filha, ainda que ele seja jovenzinho, ele esteja passando por um deserto pior que o seu. Pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas a condenação vem por Jesus Cristo, não por nós, hein, irmãos? Então, a todo tempo, se o Senhor colocou que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, nós precisamos pregar enquanto a vida, a esperança, devemos pregar a todo tempo. O batismo não é o batismo da congregação cristã apostólica que salva. Não é o batismo assembleiano que salva. Não é o batismo da congregação cristã no Brasil que salva. Não é o batismo de igreja A, X, Y. Não. É o batismo de Jesus Cristo. O mandamento do Senhor foi o batismo de João Batista, que é por imersão. Esse batismo, essa declaração, essa confissão que nós devemos fazer quando nós já temos a nossa consciência,
declarando que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Esse batismo o Senhor quer, o Senhor recomenda, e o Senhor precisa que você tome esse passo, a quem não tomou ainda. Ah, mas eu errei, eu pequei. Irmãos, a justificação vem pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor já deu na oração a respeito de alguém que foi afastado de alguma igreja por homem. O Senhor hoje justifica os nossos caminhos na presença dEle. O Senhor quer a todos a que esta palavra alcance dentro dos átrios de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele de dia e de noite. O Senhor quer que seja elevada uma adoração à santidade do Senhor. Fica os nossos caminhos na presença dEle. O Senhor quer a todos a que esta palavra alcance dentro dos átrios de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele de dia e de noite. O Senhor quer que seja elevada uma adoração à santidade do Senhor. Fica os nossos caminhos na presença dEle. O Senhor quer a todos a que esta palavra alcance dentro dos átrios de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele. Hoje Ele recomenda, Ele convida. O Senhor quer que seja elevada uma adoração a que esta palavra alcance dentro dos átrios de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele. Hoje Ele recomenda, Ele convida. O Senhor quer que seja elevada uma adoração a que essa palavra alcance dentro dos átrios de adoração. O Senhor quer que nós busquemos comunhão com o Senhor a todo tempo. E quando vem uma profecia, quando vem uma palavra, quando vem o Espírito Santo do Senhor falando dentro do teu coração alguma promessa, que você possa crer, irmãos, que você possa crer, irmãs, famílias, jovens, o que o Senhor fala no teu coração, na tua mente, promessas que o Senhor tem, não são sentimentos da tua cabeça, é o Espírito Santo falando, é da minha vontade. O Senhor se agrada por tudo que é bom. O Senhor se agrada de tudo que é para aumentar a adoração. O Senhor se agrada na exaltação dos pequeninos dele na terra. Todavia, vem a palavra, vem o sentimento, vem a profecia, mas nós não cremos, irmãos. Nós colocamos para trás as promessas. Ainda esta semana, o Senhor deu diversos sinais para nós de um assunto da minha família, e veio um homem com um conselho e desfez tudo os sinais que nós tínhamos recebido. Ele falou, não, você não tem capacidade não, vocês não podem, não é tempo. Aquilo nos constrangeu, mas buscando do Senhor, o Senhor falou, é a minha palavra ou é o conselho do homem? E hoje o Senhor vem por essa palavra para te anunciar, os projetos de Deus são imutáveis. O que o Senhor prometeu está prometido na tua vida, mas você precisa ter fé. Porque aos que tiverem fé, está escrito assim, os sinais seguirão aos que crerem, aos que tiverem fé. Pode cair o mundo em cima de você, você ficará de pé. Os sinais seguirão os que crerem no nome do Senhor. Em nome do Senhor expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum, impondo mão sobre os enfermos os curarão.
Esse foi o conselho do Senhor antes da ascensão. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais poder? Tem alguém enfermo na tua casa? Você vai esperar que o homem ore por ela? Vai você, clame, chore, derrame suas lágrimas ao Senhor, busque comunhão. Quando você se sentir empoderado pelo Espírito Santo, impõe a mão sobre o enfermo da tua casa e o Senhor curará no nome do Senhor Jesus. Não tem porta fechada para quem adora ao Senhor. Não tem porta fechada para quem é um adorador, para quem crê, para quem busca, para quem bate. Então hoje o Senhor vem por essa palavra, é sexta-feira, já vem o final de semana, e se renovarão os medos na sua vida. Mas hoje o Senhor te convida a colocar um ponto final nessa história de perda, nessa história de derrota. Coloca o Senhor Jesus na tua frente. Coloque o Espírito Santo dentro do teu coração. Invoque o Espírito Santo para que ele esteja no meio da tua família. E cancele os projetos do inimigo para a sua vida. Cancele, repreenda os espíritos de derrota, repreenda, irmãos, o mal, repreenda as enfermidades, repreenda a fome, repreenda a vergonha, repreenda a nudez, repreenda os desencontros, repreenda, irmãos, os desacordos. Creia no Deus que você serve, fale de Jesus Cristo. Tenha certeza do Deus que você adora e o Senhor fará obras abundantemente no meio de nós. Esta é a palavra que o Senhor nos manda e que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora em comunhão, agradecemos esse culto com uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez estamos aos teus pés, rendendo-lhe graças por mais um culto de adoração à tua santidade divina. Graças te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tem recebido nos céus. Maiormente nós te agradecemos por essa santa, bendita palavra. Senhor, nós temos fé, confiança, nós temos certeza, Senhor, que essa palavra trabalhará nas nossas vidas. Senhor, que possamos falar das mensagens de Jesus Cristo para quem amamos, para quem queremos bem, para aqueles desconhecidos que encontramos na rua, na condução, porque pelas nossas bocas, Senhor, se Tu recomenda hoje por essa palavra, é porque Tu, Senhor eterno, desbravará a vida de alguém que nunca pensou que seria tocado pelo Teu Espírito. Senhor, usa-nós na Tua presença. Usa-nós, Senhor, para falar com o mais humilde e para falar com a maior autoridade também. Senhor, desperta-nos para Te servir e fazer a Tua vontade. E permita que possamos crer em Ti, Senhor, que és poderoso sobre todas as coisas. Que possamos crer na intermediação que há entre nós e Ti, Senhor Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ó Deus de misericórdia, é uma oração de agradecimento, mas nós queremos proclamar aqui nesta oração, Senhor, que seja repreendido toda incredulidade, todo projeto de destruição que há no meio do Teu povo. Senhor, nós repreendemos toda sorte de espírito mau, de incredulidade, toda destruição, enfermidade, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que haja paz, prosperidade, tanto no espírito quanto na vida material também. Que haja prosperidade, Senhor, nos nossos trabalhos na Tua obra. Frutifica a Tua obra, Senhor, e o Seu nome será glorificado. Graças te damos por tudo. Despede-nos em paz, dê a nós, a quem nos assiste, um final de semana feliz, de paz, de noites bem dormidas, de saúde, e que possamos, cada um de nós, procurar, Senhor, um átrio santo para nos acostarmos e participarmos de cultos em memória da Tua santidade divina. Se as igrejas se fecharem, que, Senhor eterno, que os televisores, que os aparelhos telefônicos possam
conectarem e que possamos continuar em comunhão na Tua presença. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 15. Glória ao Senhor. Tá bem assim, irmãos? Eu confesso aos irmãos que essa palavra mexeu comigo. Que o Senhor possa dar a nós guia, irmãos, para falarmos do Senhor, dos favores do Senhor, a todo tempo, anunciando Cristo a quem nunca ouviu, a quem já ouviu, a quem está nas igrejas, mas que seja renovado esse trabalho em nós todos os dias. Das nossas necessidades, nós fazendo o que recomenda o Senhor tomará conta de nós, irmãos. Esteja certo disso, que nós não pereceremos, você não perecerá. O Senhor estará contigo todos os dias da sua vida. Recebamos todos a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.